de alemão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, estava sorrindo, e de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura, e do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o menino e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Era Piteco na área, boa tarde, bom dia e boa noite aí para quem está nos assistindo. Deixe seu like aí, se inscreve no canal. Vamos falar um pouco aí do nosso queridíssimo, né? Nosso queridíssimo aí, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? É o nosso queridíssimo aí e reclama, né, dessa foto, não ficou satisfeito e fala, né, como é que pode alguém estar representando o Brasil, né, sem dente, mandar uma foto sem dente e ainda mais um negro. Puta que o pariu, aí botou pra lascar mesmo, hein? Ainda mais um negro. Qual o problema, o senhor Luiz? Qual o problema de ter um negro aí representando o Brasil? Responde pra gente aí. Porque se fosse o Bolsonaro, se fosse o Nicolas Ferreira, se fosse o Lucas Pavanato, né, entre outros aí da direita, nossa senhora, o mundo já estava acabando, né? Acho que já tinha nego preso aí já. Agora, cadê os militantes aí para falar do racismo? Responde, cadê? Se o nosso país ele é representado por um presidente semi-analfabeto, corrupto, ladrão, condenado, você não está vendo problema nenhum nisso? Qual o problema da gente ser representado por um negro? Não entendi, não, essas suas palavras, não, seu Luiz. Vergonha você tinha que ter de estar roubando o nosso país, tá? Porque o coitado lá, às vezes, não tem um dente lá, porque não tem uma condição aí legal de estar cuidando da sua saúde bucal, né? De estar cuidando dos seus dentes, né? Porque talvez aí, a Janja aí tá esbanjando um pouquinho aí com os lençóis egípcios, né? Tá esbanjando um pouquinho aí com viagens, né? Com avião. Eita peste! Tá indo de avião pro ginecologista e ninguém fala nada, né? Aí um energúmeno lá do semi-analfabeto, não sabe nem escrever direito, não sabe nem falar direito. Tá falando do quê, velho? Tá falando que a gente tá sendo representado, ainda mais um negro. Olha como esse energúmeno, esse caquético, que já tá velho já, não tá sabendo mais nem o que fala, né? Me fala um negócio desse. Fala pra mim, gente. E ninguém fala nada. Tô vendo ninguém falando nada. Cadê os esquerdistas aí? Cadê os militantes para falar aí do nosso Luiz? Do nosso não, né? Dos seus, né? Porque eu não votei nesse safado, ladrão, pilantra, não. Né? Condenado em 3 instâncias, onde tem vídeos dele aí confessando, né? Do seu apartamento triplex, né? Que não foi dada a devida atenção aí para o apartamento do triplex dele, né? Em algumas falas. E cadê? Cadê o pessoal? Cadê todo mundo? Cadê, pô? Aparece aí, gente. Cadê os militantes? Cadê a Erika Hilton? Cadê a Erika Hilton aí? Que é a favor dos negros, tal, que não dá pra disfarçar aí a negritude, tal, fala bonito. E aí, cadê o presidente dela aí falando que ainda mais um negro? Ainda mais um negro. Olha, gente, olha, presta atenção de como que ele fala. Ainda mais um negro. Meu Deus do céu, onde a gente está parando? E ninguém está falando nada? Os militantes não estão falando nada? Se fosse o Bolsonaro, estava preso já. Se fosse qualquer um outro da direita, já estava preso, né? Agora, cadê os militantes aí? Cadê os esquerdistas aí a favor dos negros, dos pobres, dos oprimidos? Cadê? Some tudo. Ninguém fala nada porque é o papaizinho deles que estão falando, que está falando. Uma fala racista dessa, gente. Uma fala ridícula dessa. Uma fala feia. Uma fala horrorosa. Dizer que ainda mais um negro. Ainda mais um negro. O que tem, meu parceiro?
que tem, Lulinha? O que tem? Fala, responde pra gente, fala. Qual o problema do cara ser um negro para representar o nosso país? Se a maioria, né, da população brasileira aí é negra. Qual o problema? Estou vendo problema nenhum, acho que ninguém vê problema nenhum. Acho que somente um racista, né, pilantra, ladrão, né, veria algum problema nisso, né? E a gente não tá vendo ninguém falar nada. Cadê os militantes? Cadê o barulho da esquerda? Cadê o pessoal para falar? Cadê, gente? Não tem, né? Não tem. É complicado. Complicadíssimo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tem que ser assim, né? Mas não, é 2 pesos, 2 medidas, né? É assim que funciona. Infelizmente. E vocês fazem que não estão vendo porque vocês estão vendo. Vocês não são burros, né? Por mais que o pai dos burros aí seja o Lula, né? Seja o pai de vários, mas vocês estão se fingindo. Estão fingindo que não estão entendendo, estão fingindo que não estão vendo. Por quê? Por causa de um fanatismo idiota, né? Porque é fanatismo, né? Ah, eu sou Lula, ah, eu sou PT, ah, eu sou Bolsonaro, ah, eu sou brasileiro, eu quero meu país bem, eu quero que meus filhos tenham uma educação bacana, eu quero que meus filhos e eu e toda a população tenham uma boa saúde, tenham uma boa educação, tenham uma boa segurança, né? Coisa que a gente não tem, né? Quem tem é eles lá, né? Tá lá no Congresso, tá lá no Planalto, né? Tá lá em Brasília. Eles têm sim, tem tudo do bom e do melhor às nossas custas, né? Diferente aí do negro sem dente, né? Que o mesmo aí tá ridicularizando aí que como é que pode, né, o Brasil ser representado por alguém, né, sem dente e ainda mais negro. Lula, você, cara, eu vou falar para você, você é o pior dos piores. E o que mais me admira são pessoas que apoiam você. São pessoas que se fazem de cegas, né, com essas situações. São pessoas que não entendem, né, ou fingem que não entende aonde a gente está indo e para onde você está nos levando, né? Que nem diz a Bíblia, pior segue aquele que não quer ver, né? E infelizmente a gente estamos com muitos que não querem ver, né? Por um militarismo, por um fanatismo, né? Por uma ideologia totalmente equivocada aí do que é certo e do que é errado, né? Então é isso, gente. Fica o meu recado aí para esse bandido, esse ladrão de 9 dedos, esse semi-analfabeto, porque para mim vergonha a gente ter um presidente semi-analfabeto, o único do mundo sem instrução nenhuma, né? Então somos representados sim por um velho caquético, semi-analfabeto, condenado e ladrão. Aí sim eu tenho vergonha. Mas de ser representado por um negro, por um trabalhador, por um cara que acorda às 5 horas da manhã e vai dormir às 10 para trazer o sustento de casa honestamente, porque não tem um dente, porque é negro, não vejo problema nenhum, não vejo distinção nenhuma, não vejo nada de incoerente com isso. Incoerente eu vejo sim você, ladrão, tá aí no poder, sair da cadeia e assumir a cadeira de um presidente da República. Aí sim eu fico totalmente decepcionado, fico totalmente desacreditado do nosso país, fico totalmente louco, né? Infelizmente louco com tanta burrice, com tanta estupidez aí desse povo militante que só sabe militar e abrir a boca para falar merda, tá? Porque manter um cara desse no poder, manter um cara desse na presidência é uma vergonha para todo o nosso país, tá? É isso aí, gente. Fiquem espertos, fiquem ligeiros, reflitam, tá? Porque se a gente não refletir agora e a gente não mudar agora, talvez esse país vire uma ditadura aí como a Venezuela, né?
Muitos aí falam que a Venezuela é linda, que a Venezuela é maravilhosa, mas não vai para lá, né? E não procuram nem pelo menos conversar com alguém ou procurar entender, né, como que é lá de verdade, conversar com alguém que morou, né, ou que mora lá, para saber realmente da realidade, né? E quando vem, às vezes, um venezuelano falar, né, de como que é o país deles, muitos se fazem de tontos, não querem escutar, porque para eles não compensa, eles querem só lacrar e querem meter essa militância deles aí, né? Então, fica aí meu recado, gente, fica aí meu apelo e fica aí minha indignação, porque não podem apoiar um bandido, um ladrão, um ex-condenado com falas racistas desse jeito, né? Ainda mais um negro. Isso realmente me decepcionou muito. Já era totalmente decepcionado com esse ladrão, né? Nunca foi a favor do PT, mas cada dia que passa parece que está pior, né? E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Tamo junto. Deixa um likezinho aí, segue o nosso canal. E é isso. Até a próxima.